Gravando. Compartilhar a tela com vocês aqui. Bom, no caderno de vocês hoje, como título principal, eu quero que vocês escrevam assim, ó. Eu quero que vocês escrevam assim, ó. Relação da industrialização X urbanização. Deu para entender? Aham. Show. Escrevam aí que eu vou esperar. Na hora que acabar, me avisa. Professor, você leu meu resumo? Vi. Eu só não vi Tá ele bom. todo ainda, porque tem bastante, mas eu vi o que você mandou sim. Uhum. Escreveram? Então, nesse conteúdo, eu vou explicar para vocês a relação da industrialização, ou seja, do crescimento da indústria, com a urbanização. O que é a urbanização, pessoal? Muita gente fala de urbanização, fala de urbano, mas eu pergunto para vocês dois, qual é a definição de urbanização? Alguém saberia me explicar? Não. Não? E você, Rafael? Rafael? Oi, Rafa? professor. Fala, Rafael. Você passou alguma coisa para escrever? Eu passei o toque. Você pode repetir para mim? É a Que eu relação, tinha ido no banheiro. é a relação da industrialização. Mas deixa eu abrir o caderno rapidinho. Vou falar. Fala. Ó, bom dia, Thaís. É a relação da industrialização, aí faz um X e escreve urbanização. Aí agora eu vou começar a explicar, olha só. Como eu tinha feito uma pergunta e ninguém soube responder, primeiro eu vou explicar a relação para depois explicar o que é urbanização. Olha só. A industrialização e a urbanização, qual que você está com o microfone aberto? É porque tem uma assim, Obrigado, professor. de nada. Mário, Oi. tem como você desativar o seu microfone? Tá sim. Não, desativar. Aí, obrigado. É porque tem uma moça falando ao fundo, aí tá tirando minha concentração. Então vamos lá. O que acontece? Para quem chegou agora, eu estava explicando para o Mário e para o Rafael, começando a explicar a relação da industrialização com a urbanização. A industrialização, o próprio nome já se explica, né? É o crescimento, é o desenvolvimento da indústria. Bom dia, Juan. Enquanto isso, a urbanização, e aí vocês podem anotar o que eu vou falar, a urbanização, ela se dá pelo crescimento da população que vive na cidade em relação à população que vive no campo. Como assim? Por exemplo, vamos supor que existe a cidade A. Nessa cidade A, todo mundo vive no campo. Então, se todo mundo vive no campo, não existe urbanização. Quando chega uma indústria, né, por ações políticas, uma indústria construída nessa cidade A, o que acontece? Todo mundo daquela região, ou praticamente todo mundo, sai do campo, sai da área rural, onde eles trabalhavam em fazendas, e vão para essa área da indústria, para trabalhar na indústria, para ficar perto da indústria. Ou seja, a industrialização e a urbanização, elas estão totalmente interligadas. Deu para entender? Aham. Beleza. Agora, a definição de urbanização é muito importante que vocês entendam. Por quê? A urbanização, pessoal, ela acontece sempre, ela está sempre associada à industrialização. Por que ela está associada à industrialização?
Porque a urbanização não é o crescimento populacional das cidades, não é o crescimento dessas pessoas que vivem na cidade. Isso é urbanização, tá? Ok, turma? Ok, sexto ano? Então, a urbanização, ela só, Ok. ela só acontece por causa da industrialização. Ah, Ronaldo, peraí. Como assim a urbanização só acontece pela industrialização? Eu vou me explicar melhor. Não é que ela só acontece pela industrialização, mas o crescimento das cidades, que é essa urbanização, o crescimento da população das cidades, das áreas urbanas, elas acontecem principalmente porque a indústria é um atrativo. Ninguém vai sair do interiorzão, ninguém vai sair lá do meio do mato para vir morar na cidade se não tiver trabalho. E qual é o local na cidade, na área urbana, que mais gera emprego? Vamos ver se vocês sabem. Quem chuta? Sei. São Paulo. Oi? Quê? O palco? O que você falou? Professor, você pode repetir a pergunta rapidinho? Sim, eu falei, pedi para vocês citarem qual é o principal chamariz, qual é o principal atrativo que faz com que a população saia do campo e vá para a cidade em busca de emprego. A maior qualidade de vida. Nem sempre. Sabe o que Para trabalhar e ganhar dinheiro. Então, trabalhar e ganhar dinheiro, mas em quê? Não sei. Na indústria. Trabalho. Na indústria. É essa relação que eu estou tentando explicar para vocês, para que vocês anotem aí embaixo do tópico. Por quê? O que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que na cidade, na área urbana, os locais que têm maior quantidade de trabalho é nas indústrias. As indústrias, por exemplo, aqui em Volta Redonda, vou falar da CSN. A CSN é a maior empregada, é a indústria que mais emprega aqui em Volta Redonda. Existem empresas que fazem serviços terceirizados para ela, mas ela é a empresa que mais emprega, não tem jeito. Então, a industrialização e a urbanização, elas estão totalmente interligadas. Por quê? Quando a indústria cresce, cresce também a cidade, cresce também a área urbana. Tudo bem? Deu para entender isso? Deu. Beleza. Então, o que eu posso dar sequência em relação a isso? Vocês entenderam que a indústria é o maior ponto de atração das áreas urbanas. Porém, a industrialização, ou seja, a introdução desse maquinário no sistema de produção, ele no campo, ele também causa um grande problema que é o êxodo rural. Ele causa a migração campo-cidade. O que é isso? É para vocês escreverem, tá? Ouviram? Escrevam assim, ó. Eu vou colocar naquele quadrinho branco para vocês não se perderem. Vamos lá. Deixa eu esticar o quadro aqui. E aí vocês depois deem um print para vocês poderem copiar.
Gente, é para copiar, hein? Dá um print nisso daí para eu poder dar continuidade, por favor. Só tira um print que aí depois vocês anotam no caderno. Bateu o print? Meu professor, eu parei em voltados. Eu vou tirar print e depois eu copio. Tá. Posso tirar isso daqui? Pra mim, pode. Então, beleza, eu vou tirar. O pessoal não está respondendo. Devem estar tudo dormindo. Então, olha só. Vocês entenderam, então, que a industrialização ela acaba influenciando na urbanização. Isso todo mundo concordou, certo? Agora, o que eu quero que vocês entendam? Isso também gera esse problema do êxodo rural. Olha a palavrinha aqui, ó. Êxodo rural. Isso que vocês acabaram de tirar print. Tô batendo aí. Tá. Isso que vocês acabaram de tirar print é o motivo que gerou o êxodo rural. E ainda continua gerando. O que é o êxodo rural? É a saída da população do campo para a cidade. Isso é outra coisa que eu quero que vocês anotem. Anota aí, ó. Que êxodo rural é a saída da população do campo para a cidade. Anota aí. Tá me ouvindo? Êxodo rural é a saída da população do campo para a cidade. Agora, por que essa pessoa sai do campo para a cidade? É a falta de emprego, é o desemprego no campo mesmo. As máquinas, elas estão sendo criadas para fazerem esse serviço pesado. E esses grandes fazendeiros, eles compram essas máquinas. Para vocês terem uma ideia, numa fazenda de cana-de-açúcar, por exemplo, até a década de 90, no meio da década de 90, trabalhadores de boias frias eram contratados para poderem fazer o serviço de corte da cana. Até a novela O Rei do Gado retratou isso. Retratou esse período em que as pessoas, né, sem estudo, que não puderam estudar, que não conseguiram emprego, iam trabalhar com boia fria nas fazendas de cana-de-açúcar. Hoje em dia, isso já não acontece mais. Por quê? Nas grandes fazendas, ao invés do dono contratar lá do patrão, ao invés dele contratar essa mão de obra desqualificada para cortar a cana, já existem máquinas que fazem esse corte de uma forma muito melhor, sem nenhum desperdício. Pra vocês terem uma ideia, uma máquina dessa chamada de, eu não sei se é colheitadeira, agora eu esqueci o nome, corta em torno de 80 canas por minuto. Ou seja, ela faz o serviço de 80 homens em um minuto. Isso é muita coisa, muita coisa. Então é uma máquina cara? É, mas vale a pena o investimento pensando no lucro e também, vamos dizer assim, na economia que você vai fazer. Aí, como aluno, vocês deveriam perguntar assim, Ronaldo, peraí, mas isso não é ruim para quem está trabalhando no campo e vai ficar desempregado? Eu vou falar que é ruim. Mas pensando pelo lado do produtor, do dono da fazenda, é muito melhor ter a máquina do que o trabalhador. Ok? Tem alguém me ouvindo? Mário, Meu professor, você Rafael? Ah, então tá, tô te ouvindo. eu tô te ouvindo. Então tá. Beleza, Juan. Vocês estão anotando o que eu tô pedindo? Eu gosto de quietinho, prestando atenção. Eu tô. Ah, porque Eu copiei até voltamos na que você acabou de Não, é porque passar, aí eu tirei print pra é depois eu copiar. porque... Não, mas o que eu tô falando, vocês anotaram do êxodo rural? Não, Então, eu é isso que eu estou sabia que era explicando agora. O êxodo rural é a saída em massa da população do campo para a cidade.
Repete, por favor. O êxodo rural é a saída em massa da população do campo para a cidade. Professor, Oi, você disse que aquelas máquinas eram caras, né, pai? Né? sim, Obrigado, professor. nada. Então, quanto deve custar mais ou menos? Quanto custa uma máquina dessa? Mais ou menos. Dependendo, se for uma máquina mais antiga, em torno de uns R$ 800 mil. É muito caro. Por isso que eu estou falando que somente esses grandes agricultores, os grandes produtores, eles têm bala na agulha, poder financeiro para poder comprar uma, uma máquina dessa, tá? Mas antes de dar continuidade, eu preciso saber se vocês entenderam a relação da industrialização com a urbanização. Sim? Então tá. Então eu vou fazer vou recapitular aqui de forma muito rápida para eu poder começar a explicar para vocês os processos de evolução da industrialização. Então, antes de começar a falar sobre a industrialização, só vou relembrar o que eu expliquei bem rápido. Bom, turma, eu expliquei para vocês que a industrialização, ou seja, a atividade de indústrias na área urbana, é um atrativo populacional. Então, onde tem indústria, automaticamente a urbanização vai acontecer. Um exemplo disso é Volta Redonda. Volta Redonda só se tornou urbano porque isso aqui era tudo uma fazenda, tá, gente? Só se tornou urbano porque a indústria CSN foi colocada aqui. Se não fosse isso, poderia ser mais um lugar como Dorândia, mais um lugar como Vargem Alegre, que são fazendas. Oi? Quê? Pensei que era por causa do shopping. Não. O shopping é uma consequência da industrialização. Por quê, Juan? Quando as pessoas vieram para cá, para Volta Redonda, para poder trabalhar na CSN, não tinha shopping, não tinha nada disso. Mas o contingente populacional foi tão grande, era tanta gente vindo trabalhar aqui, que outras empresas começaram a se preocupar com essa prestação de serviço. Por exemplo, empresas de ônibus, as empresas de supermercado, o próprio shopping, né? A construção do shopping. Tá certo? Porque eles queriam ganhar dinheiro com isso. E aonde tinha concentração de pessoas? Aonde tem indústria. Então, isso foi o que eu expliquei para vocês. E, por último, o que eu expliquei foi que a industrialização acaba levando ao desenvolvimento de tecnologias. E essas tecnologias também são utilizadas no campo. Mas no campo, nas fazendas dos grandes produtores, porque eles conseguem comprar maquinário que substituem essa mão de obra humana. E aí essa mão de obra humana acaba vindo para a cidade, para a área urbana, em busca de emprego. É óbvio que nem sempre conseguem, né? Principalmente essas pessoas que saem lá do campo para a cidade e não fazem nenhum curso de qualificação. E aí é onde começam os problemas sociais. Por quê? A pessoa vem da área rural, em busca de emprego na cidade. Não consegue, vai morar onde? Vai morar na área de favela, vai morar nessas zonas perigosas, porque são áreas mais baratas, que é o que a pessoa pode pagar. Tudo bem? Professor, Oi? sabia que a minha mãe, ela mora na roça e ela fez, ela fez tipo, Saiu da área estudo, rural e foi para a cidade. não, eu estudo para, ela fez estudo para pilhadeira, então ela pode ir para esses lugares. Então fez um curso de qualificação. Isso aí. É um diferencial, O grande problema da grande massa brasileira
é que quando essa população sai do campo para a cidade, porque foram, entre aspas, expulsas pelas máquinas no campo, e não conseguem mais emprego no campo, a maioria das pessoas não fazem cursos de qualificação. Automaticamente, quando chegam na cidade, não tem uma qualificação para trabalhar na indústria. Entendeu? Mas vamos lá. Então, já que vocês entenderam essa primeira parte, eu vou começar a explicar para vocês agora sobre a industrialização, ok? Então, eu vou explicar para vocês as etapas de evolução desse sistema. Bom, então coloquem aí, por favor, no caderno de vocês, industrialização. Foi? Foi. Então, primeiro eu vou contar uma história bem rapidinho, que é o seguinte: o homem sempre tentou modificar a natureza para poder atender suas demandas, sempre. A partir do momento, e aí vocês já estudaram isso em história, que eu sei esse ano, lá no primeiro trimestre, a partir do momento que o homem deixa de ser um caçador e se torna sedentário, ou seja, ele cria a sua fixação em um lugar, ele constrói a sua moradia, ele começa a gerar alimentos. Só que para gerar alimentos, ele precisa desmatar, ele começa a pegar animais, ele começa a domesticar animais. Então, o homem ele começa a mudar o meio para poder atender suas necessidades. Concordam comigo? Oi. Eu também posso dar um outro exemplo? O quê? Não é esse. Posso dar outro exemplo? Pode. Tipo de alimentação do humano. Que hoje em dia, na agricultura, aquela agricultura lá que tem que desmatar para poder cultivar. É um exemplo, é agricultura itinerante. Mas eu estou falando com vocês, pessoal, de mais ou menos 12 mil anos atrás, quando o homem ele deixa de ser nômade e se torna sedentário. Isso faz com que o homem comece a mudar a natureza, comece a destruir a natureza, cortar árvores para poder construir casas, para poder construir, por exemplo, proteção, né, contra animais, contra outros homens. Então, o homem começa a perceber que ele pode retirar da natureza elementos que ele pode transformar em alguma coisa para ele. Esse processo é chamado de artesanato, quando o homem transforma alguma coisa da natureza em um elemento que ele possa usar. Por exemplo, o homem pega a terra vermelha, mistura na água, faz aquele barro e do barro ele transforma em um vaso, como vocês estão vendo aí. Isso é um artesanato. O homem... Professor, Oi. eu pensei que você ia falar que ele fazia um caso de barro. Pode ser? Sabe por quê? Hum. O meu pai, quando ele era novo, criancinha, ele já morou numa casa de barro. Sim, lá no Nordeste, principalmente, isso ainda é muito natural, tá? Lá no sertão nordestino, naquelas áreas bem distantes da ação dos governantes, a população ainda constrói casa de barro, que eles chamam casa de pau a pique, né? Barro com alguns pedacinhos de pau que eles vão colocando para segurar a parede. Então, turma, eu acabei de contar para vocês, fiz uma introdução, contei uma historinha de como o homem ele começa a transformar a natureza, a transformar o meio em elementos que ele acha que precisa. Tudo bem? Sim. Então, na apostila de vocês, eu quero que vocês marquem essa partezinha aqui, ó. A evolução das atividades da transformação das matérias-primas em bens e objetos para uso dos seres humanos
obedece uma sequência histórica, chamada de artesanato, manufatura e maquinofatura. Marquem isso aí, por favor. Todo mundo entendeu a explicação? Sim. Beleza. Então vamos para o artesanato. Então vocês entenderam que a partir do momento que o homem ele começa a retirar da natureza alguns elementos e desses elementos ele transforma em outros produtos, essa ação é chamada de artesanato. Então o artesanato, está aqui a definição, ó, consiste na mais antiga forma de transformação dos recursos naturais em produtos. Podem marcar isso também, por favor. Façam uma marcação com caneta, marca texto, ou passe o lápis embaixo, tanto faz. Posso explicar? Então, olha só. Como eu estava explicando para vocês, o homem, quando ele começa a retirar da natureza algum elemento para transformar esse elemento em um produto que ele, homem, possa utilizar, deu-se o nome de artesanato. Aí na apostila está dando 2 exemplos. O primeiro eu já falei, que é o barro que o homem transforma em cerâmica. Ah, Ronaldo, para que o homem fez isso? A cerâmica foi importante para que os homens, no caso, as sociedades em geral da época, pudessem, por exemplo, guardar a água dentro de um recipiente. Vai até o rio, pegou a água no pote de cerâmica, guardou a água em casa. Então foi muito importante o pote de cerâmica. Do mesmo jeito que a espada. Você procurar uma espada na natureza, você não vai encontrar. Você tem que pegar o minério, esse ferro, né? Você coloca o ferro, esse ferro que você tira da natureza. Você coloca ele em alta temperatura, derrete o ferro e aí joga o ferro no molde de madeira ou no molde de areia e deixa esfriar. Ali, quando esfriar, que a espada vai estar pronta, vai estar uma lâmina pronta. Então, eu estou falando isso para vocês entenderem que o artesanato nada mais é do que a ação direta do homem na construção de algum desses produtos. Tudo bem? Sim. Qual é a diferença, então, do artesanato para as outras atividades? E aí eu quero que vocês anotem. Eu quero que vocês anotem o seguinte. No artesanato, o homem era responsável por todas as etapas de produção. Anotem isso, por favor. Vai ser importante no futuro. Quando terminarem de anotar, é só me avisar. O homem é responsável Por todas as etapas de produção. Ponto final. Por que eu estou falando isso? Oi? Você Oi? um prato? Não tô Esse te... Não tô... Fala. esse é um prato de barro. Não tô te entendendo, Juan. Vamos fazer um prato e copo de barro também? Sim, para eles poderem comer. Ou seja, o artesanato é um exemplo simples para vocês do homem que fazia tudo. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do barro, do vaso que vocês estão vendo. Um único homem era responsável por ir até encontrar argila onde tinha, pegar essa argila, trazer para casa, modelar e fazer o barro. Isso é o artesanato. Oi? Como é que ele não vai ser atacado? Nas costas? Nas costas que fosse. Botava nas costas e levava. Então. Eu acho que de palha. Oi?
Eu acho que fazia cesta de palha. Eu não estou te ouvindo. Eu acho que fazia cestas de palha. Você já fez? Você já viu? Já, já viu? Seu microfone, acho que você está falando longe dele. Eu acho que eles faziam uma cesta de palha Ah, e dá tá. pra colocar o barro dentro. Pode ser. Só que a palha iria atrapalhar porque o barro, ele como é molhado, ele ia colar na palha, isso ia Não, atrapalhar. peraí. Não era só argila, não? Eles É, faziam o barro dentro de casa? argila, isso. Argila ou barro. Eu vou dar um exemplo simples para vocês entenderem o que é o artesanato. Por exemplo, pensa no cara que vende a pipa. Pipa que vocês soltam aí em Barra do Piraí. O artesanato significa que o cara ele é responsável por ir lá no meio do mato, cortar o bambu, desfiar esse bambu em várias varetinhas, fazer a armação da pipa, colar o papel da pipa e pronto. Está pronta a pipa para ser usada. Ah, Diferente do que se vê hoje, por exemplo. Uma pessoa que vende pipa, nem sempre ela faz a pipa, ela compra pronta e revende. Então, o artesanato é esse processo inteiro de produção, tá certo? um dia eu comprei uma pipa com um cara, ele comprou só o papel e fez a pipa. Então, é Comprou um, o pro- papel e é um processo de artesanato. Agora, eu vou explicar para vocês sobre a manufatura. O que começou a acontecer, gente? Principalmente na Europa, o artesanato ele começou a ganhar muita importância. Principalmente, preste atenção no que eu vou falar, principalmente na produção de roupas, tá? Então, no artesanato, eles começaram a transformar o algodão, levava para uma máquina chamada tear, no caso era um tear manual, manual, onde esse tear desfiava o algodão, ou seja, o algodão ele era transformado em fio e a partir desse fio eram feitas as roupas. Isso lá no processo de artesanato. O que é a manufatura? Escrevam aí, por favor, manufatura no caderno de vocês. Escreveram? Beleza. O que é a manufatura? A manufatura ela foi a evolução do artesanato. Por quê? Porque os burgueses da época perceberam que o artesão ele demorava muito para poder conseguir terminar um produto. Seja a roupa, seja o vaso de barro, seja uma espada, seja o que for. Ele demorava muito. Então, a espada do ferreiro. oi? A espada não era o ferreiro. O quê? A espada não era o ferreiro. Não estou te ouvindo. A espada não era o ferreiro. Escola? A espada Ah, não já, era o professor. Sim, ferreiro que fazia. sim, era o ferreiro. Tá Você falou certo. artesão? Mas Fazia o ferreiro era um artesão. Não, O ferreiro era um artesão, o carpinteiro era um artesão, o alfaiate era um artesão. Todo mundo, Juan, que era responsável totalmente pela produção daquele produto, daquele elemento, é um artesão. Independente dele mexer com ferro, independente dele mexer com madeira, independente dele mexer com algodão, independente dele mexer com o barro, tá? Ele era um artesão. Então, o que é a manufatura? A manufatura, ela foi uma evolução do artesanato. Por quê? O artesanato, como o Juan falou, por exemplo, do cara que fazia espada, ou do artesanato do cara que fazia o vaso de barro, ou do artesanato do cara que fazia a roupa de algodão, o que eles perceberam? Que se houvesse uma divisão do trabalho, ficaria mais fácil para eles produzirem. Ou seja, na manufatura, não foi a introdução de máquinas, não. A única coisa que aconteceu, e eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês, é que na manufatura
houve, escreve aí, hein? Houve a divisão do trabalho, escreva, houve a divisão do trabalho e a especialização por repetição. Foi? Turma? Oi? Divisão de trabalho. Foi a divisão do trabalho e a especialização por repetição. Agora eu vou explicar o que acontece. Os burgueses da época perceberam que se, por exemplo, vou dar o exemplo da pipa, tá? Eles perceberam que se eu tivesse um cara somente para poder cortar o bambu do meio da natureza, da floresta, e levar para a área de produção, esse cara ia se especializar em só cortar bambu e ia fazer isso muito rápido. Em contrapartida, o burguês, que é esse que está em pé aqui atrás, eu não sei se vocês estão vendo, ó, esse que está em pé, ele percebeu que um outro cara que ficasse só afinando o bambu para poder fazer as varetinhas da pipa, ele ia fazer isso mais rápido se ele só fizesse isso. E o outro cara ficaria responsável pela colagem da pipa. Ou seja, o que foi a manufatura? Foi a divisão dessas máquinas. Das máquinas não, foi a divisão do trabalho. Mano, tanto é verdade que a palavra mano vem de manual e fatura de produção. Ou seja, foi uma produção manual, como também era o artesanato. Porém, a diferença para o artesanato é que no artesanato o artesão trabalhava sozinho. Na manufatura já aconteceu a divisão do trabalho, ou seja, cada homem era responsável por uma etapa da produção. Vou dar um exemplo da roupa, do algodão. Tinha um homem que era responsável pela coleta, o outro responsável por transformar esse algodão em fio, e o outro responsável por costurar, fazer esse fio se transformar em roupa. Tudo bem, turma? Turma? Alô? Sim. Tá. Oi, professor. Tava Então, com o Bem, microfone professor. desligado. Beleza. Agora nós vamos para o intervalo, que são 10 horas. Quando for 10h20 a gente volta. Ô, professor, Oi? nessa época tinha carroça para poder levar Sim, tinha. verde. Tinha. Tá? Quando vocês voltarem